Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história, nós vamos falar sobre os imigrantes, né? A partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história é marcada pela chegada, né, e partida dos imigrantes, certo? Em 1530, quando se começou a estabelecer a ocupação do nosso território, certo? Foram trazidos, né, os imigrantes aí pelas grandes navegações, especialmente os portugueses. Então, os primeiros imigrantes, né, a chegarem aqui no Brasil foram os portugueses, tá bom? Nesse período também tentou se implantar aí as capitanias hereditárias. Nós já estudamos no quarto ano as capitanias e vamos ver novamente, né, nas próximas aulas aí um pouquinho sobre as capitanias hereditárias. Mas o que eram as capitanias hereditárias? Era uma forma de governar o Brasil, né? O Brasil foi dividido em vários lotes de terra e tinha aí os donatários, né, que eram os administradores dessas capitanias, certo? Quando tentaram, né, implantar as capitanias hereditárias, foram trazidos os negros, né, milhares de escravos para poder trabalhar nessas capitanias, né? E aí deu-se essa miscigenação, essa mistura do povo brasileiro, que é de negros, portugueses e indígenas, tá bom? A imigração portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo e ao longo de toda a história brasileira. Gente, os negros vieram em grande número para cá, né? Infelizmente, trazidos, né, no regime da escravidão. Mas eles foram importantíssimos para a formação do nosso povo, né? Então, os negros, né, acabavam se relacionando com índios, com brancos, e dessa mistura, né, nasceu aí o povo brasileiro. Na época que vinham os negros, né, os portugueses, eles não permitiam a vinda de franceses, holandeses, né, porque eles brigavam aí por outras questões. Então, eles queriam apenas mesmo portugueses e negros aqui no Brasil. Eles não queriam holandeses, ingleses, espanhóis, né, vindo para o Brasil. O processo de imigração do Brasil, ele pode ser dividido em 3 períodos, né? 3 períodos de escravidão: o auge da escravidão, o declínio da escravidão e a extinção, né? Cada um vai ter aí a porcentagem de imigrantes, né? Imigrantes diferentes, de locais diferentes. Então, vamos lá. O auge da escravidão, gente, está marcado aí por período da chegada dos portugueses, né? Até meados aí do ano de 1850, tá? Quando foi proibido o tráfico. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras. Então, nesse período do auge da escravidão, quem chegava ao Brasil? Portugueses e escravos, né? A grande maioria que chegava ao Brasil eram portugueses e escravos, tá bom? Já no declínio, né? Quando foi o declínio? Quando começou a haver a proibição, né, do tráfico de escravos, né? A extinção da escravidão. Em 1888, nós vimos aí que tiveram várias, né, sinalizações, medidas de proibição da escravidão. Inclusive, né, aí vamos citar, por exemplo, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e, por último, a lei áurea. O que era a lei do ventre livre? Filho de escravo, de mãe escrava, pai escravo, filhos de escravos nasciam livres, né? Então, as crianças que eram nascidas dos escravos, elas nasciam livres, eram escravos, eram livres, né? Já foi uma grande vitória. Depois teve a lei dos sexagenários. O que era a lei dos sexagenários? A partir dos 60 anos, o escravo ganhava a liberdade. Infelizmente, essa lei, gente, ela era muito assim, porque era muito difícil o escravo completar 60 anos, porque eles viviam em condições precárias, eles trabalhavam muito, se alimentavam mal, eles adoeciam muito porque eles tinham condições mínimas de higiene, eles não tinham uma vida digna, então era difícil um escravo chegar até 60 anos, mas o escravo que conseguia ficava livre. E por fim, né, a princesa Isabel assinou aí a lei áurea, certo? Que realmente
libertava os escravos. Então, esse é o declínio da escravidão. E o terceiro período, gente, de imigração é a extinção da escravidão, né? Vai começar aí no finalzinho com a assinatura da Lei Áurea, né? O trabalho livre começa a ser assalariado, né? A mão de obra. Como libertou-se os escravos, foi necessário mão de obra, né? Os agricultores, os cafeicultores, naquela época estava em alta o café, e aí eles começaram a precisar mais de mão de obra. Eles perderam todos os escravos que trabalhavam na fazenda, precisou-se de mão de obra. Só que ao invés de eles pagarem para os escravos trabalharem, gente, o orgulho do ser humano foi tão cruel, tão grande, que eles preferiram trazer mão de obra de fora, pagar pessoas de fora para trabalhar, entenderam? Então, o que é que aconteceu? Começou-se a fazer até anúncios, tinha revistas, propagandas para trazer imigrantes para trabalharem aí nas fazendas, né, de café, certo? Esse fluxo migratório, né, esse crescimento da imigração foi grande e ficou caracterizado por dois tipos: a dispersa, né, na região sudeste, e a concentradora na região sul, que foi a região que a gente acabou de estudar. Na região sudeste teve característica dispersa, pois tem acontecido normalmente em São Paulo, os imigrantes se estabeleciam nas fazendas de café que já existiam, certo? Essas fazendas eram bem distantes uma das outras, né? Então, os imigrantes se espalhavam, né? A população se espalhava pelo Brasil. Já a imigração da região sul foi bem diferente, teve uma característica mais concentradora, eles ficaram mais perto um do outro, pois os imigrantes estabeleceram-se em colônias, né? E por isso não tiveram muito contato com o povo brasileiro, o que ocorreu lentamente e cresceu quando surgiu a necessidade de comercializar os produtos que eles faziam, né? Os produtos das lavouras, certo? A imigração ela foi muito incentivada pelo governo na época, gente. Eles prometiam salários bons, estadias, né? Principalmente na região sul. Houve bastante campanhas promovidas, né, pela Europa para que as pessoas viessem para o Brasil. Então, os principais, né, povos que vieram: os portugueses, africanos, italianos, espanhóis. Vieram também muita gente da Alemanha, japoneses, holandeses e franceses, certo? Foram os principais povos, né, que vieram se estabelecer aqui. E eles trouxeram muita contribuição, né, para a nossa vida, para a nossa cultura. Na região sul é tanto que vocês vão poder observar na aula de geografia, deixei até uns slides para vocês com as fotos, tá? Que as casas, os prédios, as cidades, elas têm muitas características aí, né, dos imigrantes, né, tem muita influência. E na nossa cultura de modo geral, muita influência, né, dos imigrantes, tanto dos africanos, dos espanhóis, dos italianos, cada região, né, com sua particularidade, certo? Por exemplo, a região sul vai ter muitos imigrantes italianos aí, né, enfim. Bom, vocês leiam aí no material de vocês, as páginas 112 e 114, tá? Bem direitinho, com calma, grifem as partes mais importantes. E depois resolvam as páginas 115 e 116, tá, gente? Não esqueçam de resolver a atividade para a gente corrigir, tá certo? Já ela estando resolvida, que esse é o procedimento correto. A correção é para vocês verem o que vocês acertaram, o que vocês erraram, vocês corrigirem, tá bom? Beijos e até a próxima aula.